Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e nesse vídeo vamos analisar mais uma vez uma toque da Shonen Jump. Vou estar aqui com a edição de número 33, analisando, teorizando e vendo como é que anda distribuindo os mangás aí na revista. Temos alguns estresses que tiveram aí durante as semanas anteriores. Enfim, deixa o seu like, se inscreva também, estamos aí querendo crescer cada vez mais. A sua ajuda sempre é muito importante, por mínimo que seja, sua ajuda faz bastante diferença. Enfim, vamos lá, né? A capa da revista foi o Bokuto Roboco, comemorando aí mais um dos seus aniversários. Nem lembro quantos anos ele tá fazendo, mas enfim, o Bokuto Roboco tá fazendo mais um aniversário e continua na revista. Páginas coloridas tivemos para o Himate no mangá novo, para Kagurabachi e para Akane Banashi. Foram os destaques dessa semana. Entre os mangás novatos temos aí o Exorcist no Kyoshi-kun. Ausentes nessa semana tivemos o mangá Boku no Hero e em ato o Hunter x Hunter e o Burn the Witch. Agora, ranqueado na Toque, tivemos aí no total 15 mangás, contando aí a última posição, que é agora sempre o Yokai Busters Murakami, mangá que sempre fez essa revista, sem muita alteração no que falar, né? Sem muita coisa que a gente poder comentar. Vamos só passar adiante. A 14ª posição foi o Kyokuto Necromancy, que já está praticamente com seus dias contados. Ainda não tivemos uma definição sobre seu cancelamento, mas é uma questão de tempo, infelizmente, né? Mas enfim, que o Necromancy está mostrando que está com posições bem ruins, popularidade bem baixa. Não saiu o volume 1, mas provavelmente, se as coisas continuarem dessa forma, vai ser o mesmo fim que o The Anemone, que é um mangá que foi cancelado antes mesmo do primeiro volume lançar. Que inclusive o volume 1 de The Anemone já lançou, e como esperado, o mangá foi uma tremenda decepção. Mas enfim, que o Necromancy está parecendo que vai caminhar pelo mesmo rumo. Outro que está praticamente na mesma situação é o Sakibiori, ele que ocupou a posição de número 13 nessa edição e praticamente está na mesma situação dele. São dois mangás que provavelmente não vão conseguir escapar do cancelamento. Infelizmente, porque eu gostei dos dois mangás, apesar de que atualmente, pelo menos o Sakibiori, com o tempo parece que os capítulos não estão me deixando tão animados com a leitura. Já que o Necromancy, as coisas começaram, parece que perdeu o interesse nesses últimos capítulos, talvez por conta do desempenho do mangá. Talvez o autor ele tenha mudado um pouco o ritmo da obra, não sei. Talvez nesses momentos ele entra no modo desespero para ver se consegue fazer alguma coisa, tanto que o rumo da história, né, tava aparentemente, pelo menos na minha opinião, tava em um ritmo, um desenvolvimento um pouco mais lento, né, desenvolvendo os personagens, a história, tudo, mas em menos de 2 capítulos entrou aí um plot de ação. Enfim, a história tá desenrolando agora dessa forma. Mas enfim, não tô aqui para falar da história em si, mas de qualquer forma são dois mangás que estão em uma situação bem crítica. A 12ª posição foi o Nega no Astro, que esse aqui, apesar das posições baixas, as vendas do volume 1 podem trazer uma grande esperança. Teve uma estreia até interessante. Eu vou falar isso mais, comentar na análise de vendas, mas pelo menos na primeira semana eu tive uma certa esperança de que esse mangá pode sobreviver. Lembrando que foi só a primeira semana, ele só vendeu um pouquinho abaixo que no Exorcist, e sinceramente, se tudo der certo, ele pode manter essa mesma margem que no Exorcist. E lembrando, no Exorcist ele é um mangá que ele se manteve, está se segurando na revista por todo esse tempo, e não é um mangá que é cotado para cancelamento nem nada do tipo. Então acho que se negar no arte ele conseguir pelo menos chegar aí no nível de No Exorcist de início, acho que já vai ser alguma coisa aí. Não sei como é que os editores estão trabalhando com respeito a Negar no Astro. Talvez a expectativa é que o mangá pudesse ser bem maior, porque, né, é o autor de Tokyo Revengers, e Tokyo Revengers foi o principal pilar na época que ele estava em publicação na Magazine. Aqui não é a Magazine, mas o autor é o mesmo. Negar no Astro tem chance de permanecer na revista, mas vai ver do que os próprios editores esperam desse mangá. Eu acho que a crescente que o mangá está tendo está sendo bem interessante. O mangá tem potencial, mas só resta saber se a revista vai deixar o autor ele trabalhar, né? Ou até os leitores mesmo. A 11ª posição foi o Kill Blue, que também mantém uma zona mais intermediária. As vendas são bem medianas, né, de certa forma, não tem tanto crescimento, não tá tendo, né? O último volume que lançou mostrou mais uma vez isso. O mangá tá praticamente segurando a mesma margem, entre próximo aí aos 30 mil por volume. Teve uma pequena queda desde os seus primeiros volumes e estagnou nessa margem dos 30 mil. A 10ª posição foi o Chozo Senpai, que também é um outro mangá que começou bem. O volume 1 lançou e vendeu até números interessantes. Já cheguei a falar isso nos vídeos anteriores, e a expectativa é que haja um aumento. Eu já cheguei a falar e repito ainda, né? Eu acho que Chozo Senpai tem potencial
para superar até Boku no Hero. São dois mangás que têm uma proposta de comédia, né? Um mangá mais gag, comédia e tudo mais. São gêneros parecidos. São o mesmo gênero, para falar a verdade. Eu acho que Chouro Senpai, em comparação, para quesito de comparação, acho que ele tem potencial para superar Boku no Hero. Eu acho que se ele superar, ele vai ter um tratamento muito melhor na revista. Ele já está tendo um tratamento bem interessante, mas Boku no Hero, por ele ser o único mangá de comédia assim desse estilo, ele tava meio que mais tranquilo, né? Agora parece que chegou uma concorrência para ele. Não tô dizendo que se Chouro Senpai ultrapassar Boku no Hero, há a possibilidade de Boku no Hero ele ser esquecido ou até ser jogado para as últimas posições, até ele ser cancelado. Eu não acho que isso vai acontecer. Porque se a revista quisesse realmente largar o mangá, já teria feito há muito tempo. Então eu acho que o Chouro Senpai, independente se ele vai ou não conseguir ultrapassar Boku no Hero em popularidade, não é o motivo suficiente para a revista esquecer do mangá. Então, a minha opinião, pelo menos é essa. Chouro Senpai, eu acho que ele tem potencial, mas a gente vai ter que esperar para ver, né? A nona posição foi o Sakura Family, mantém aí mais uma vez a zona intermediária, mas pelo menos ele deu uma melhorada, né? Nessas últimas edições, não nessas duas últimas, mas pelo menos nas últimas que foi vista, ele recebeu posições altas. Mas enfim, não tem muito que a gente poder comentar sobre esse mangá. A oitava posição foi o Delícia Samurai, que um detalhe interessante é, primeiramente, o mangá já está com seu anime em exibição, já tem 2 episódios lançados do anime, e um detalhe interessante é que todos os volumes de Delícia Samurai, eles ganharam um pequeno boost, não é nada tão grande, mas foi o suficiente para colocar todos os 16 volumes na Oricon, né, ranqueado na Oricon. E isso é muito interessante, isso é muito importante, um dado muito interessante, né. Normalmente mangás que são jogados, todos os volumes deles são mangás que tem boosts gigantescos. Ótimos exemplos que eu posso dar é o Blue Lock, Frieren, não sei se Kaiju ele foi todos os volumes, mas ele teve alguns volumes que subiram as suas vendas. Agora temos o Delícia Samurai. Não sei por quanto tempo vai durar esse boost. A minha expectativa é que ele consiga sobreviver, não sobreviver, né? Não é o termo certo, né? Mas ele consiga se manter nessa zona de vendas mais acima. O volume 16 está em lançamento, então já é um marketing um pouco a mais. Então eu espero realmente que as coisas mudem, as coisas comecem a crescer para a Delícia Samurai. Eu já cheguei a falar muitas vezes que eu não tinha tantas expectativas, mas vendo agora o anime em exibição, vendo agora como é que está sendo o tratamento, as coisas meio que mudaram. A minha esperança é que Delícia Samurai realmente consiga impactar. Eu continuo não achando, mesmo eu mudando um pouco a minha opinião, eu não acho que o mangá ele vai ser um estouro, um grande sucesso, mas eu acho que o mangá ele pode pelo menos conseguir melhorar um pouquinho mais a sua popularidade. A sétima posição foi o No Exo-City, já cheguei a falar um pouquinho dele anteriormente, então não tem muito que a gente poder acrescentar, né? No Exo-City continua tendo uma zona intermediária aí, recebeu uma posição alta em algumas edições anteriores, o que mostra que ele não é um mangá esquecido, recebeu páginas coloridas e ele tá aí com um crescimento um pouco mais lento, né? A sexta posição foi o Witchwatch, continua aí sem muita informação. Eu cheguei a falar algumas edições anteriores que tinha um boato, né, de um possível anime. Até então não saiu mais nenhuma notícia. Então vamos ter que esperar realmente para ver se isso vai ser comprovado, se isso vai ser oficializado. Por enquanto eu não vou abordar tanto nesse caso, né, porque são só boatos e boatos acontecem. Mas de qualquer forma, pelo menos é alguma coisa importante. No mais, continua a mesma coisa, sem muita informação, né, para se acrescentar. Para a quinta posição foi o Jujutsu Kaisen, teve umas pausas algumas semanas, nessa aqui tá de volta o mangá, acho que na edição anterior também tava, nem tô lembrado, mas a memória é muito fraca, mas de qualquer forma o Jujutsu tá ainda absoluto aí na revista, sendo o segundo mangá que mais vende, o segundo mangá que tem mais sucesso. A quarta posição foi para Undead Luck, ficou uma posição bem alta, né, bem importante isso, bem interessante. O mangá normalmente recebe a posição intermediária, pelo menos aqui ele subiu um pouquinho aí, talvez seja uma forma de testar novas coisas, né? O Undead Luck ele normalmente ficava nas posições intermediárias. Com essa mudança, né, da edição do editor-chefe, no caso, né, talvez algumas mudanças, algumas coisas diferentes que acontecem, talvez seja algum teste aí para ver como é que tá a situação. A gente viu o No Exo-City receber uma posição muito alta, a gente viu o Kagurabachi receber a primeira posição, agora o Undead Luck recebe uma posição alta novamente, né? Acho que faz muito tempo que o Undead Luck não recebe uma posição tão alta, normalmente ele mantém a zona intermediária, né? Mas a gente vê, pelo menos eu noto, né, que alguns mangás estão saindo do seu habitual nas posições. Talvez realmente seja alguma forma aí de testar algumas coisas, não sei, pelo menos é o que eu acho.
A terceira posição temos o Sakamoto Days, recebendo uma ótima posição. Ele também é um outro mangá que também já saiu do seu habitual, recebeu uma posição um pouco mais baixa, né, lá para sétima mais ou menos. Mas aqui ele tá na sua normalidade. A segunda posição foi One Piece. Esse aqui é o que nunca sai dessa posição. É bem raro o mangá receber a primeira, mesmo sendo o principal pilar da revista. One Piece ele não recebe a primeira posição. Eu acho que é bem lógico, né? Porque o mangá já faz um grande sucesso e não necessariamente ele precisa estar sempre em primeiro. O mangá já faz grande sucesso independente da popularização que ele tá. Mas para a primeira posição foi o Blue Box, ou como eu costumo chamar o Onohako, né? Independente de qual nome, qualquer um faz sentido. Eu acho que essa primeira posição faz um pouco sentido pelo momento que a história tá, né? Talvez um pouquinho mais também para querer trabalhar um pouco mais a obra. O anime ainda vai demorar um pouquinho para sair, mas enquanto isso, a Jump precisa trabalhar, precisa divulgar, precisa fazer com que os leitores gostem mais do mangá para atrair mais leitores, né? Eu acho que a Onohako tem um grande potencial para fazer um sucesso muito grande. Não sei se o mangá vai ser um pilar no futuro. Eu acredito que pode sim, tem possibilidade, mas aí só o tempo para dizer, né? Pelo menos ele recebeu uma primeira posição nessa edição. Agora para a próxima edição, edição de 34, One Piece vai ser a capa, talvez comemoração a um aniversário, nem sei se é isso, mas vai ter capa. As páginas coloridas serão para Yozakura Family, para o Onohako e para o Moonshot, o Memento no Howlon. Acho que é assim que pronuncia, enfim. Independente, vai ser um one shot aí para a próxima edição. De qualquer forma, espero que você tenha gostado desse vídeo. E é isso, a gente está se vendo no próximo vídeo.